Correção com gabarito da primeira avaliação trimestral de Minas Gerais 2021, Ciências Humanas, questões 1 a 26, terceiro ano médio. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da primeira avaliação trimestral. Brasil República. A Primeira República, também conhecida como República Velha ou República Oligárquica, teve como grandes características o clientelismo, o mandonismo e o coronelismo. O clientelismo pode ser definido por uma troca de favores em que alguém concede algo em troca de benefícios políticos. Já o coronelismo é definido pelo poder exercido pelos coronéis, grandes proprietários de terra, sobre a população, exigindo-lhe o voto como forma de atender aos interesses da oligarquia. Por fim, o mandonismo é o controle que os grandes proprietários da terra exerciam sobre a população comum. Então, de acordo com esse texto, a política brasileira durante a Primeira República foi organizada com base no autoritarismo, letra C. Inclusive, nessa época que existia o voto de cabresto, que está aí falado no texto, está escrito, que era o voto em que a pessoa era obrigada a votar naquele candidato que o coronel queria, e o coronel verificava se a pessoa realmente votava naquele candidato que ele queria, através do voto que era na época aberto. Pessoal, se essas correções têm ajudado vocês a estudar, a aprender um pouco mais e a realizar a prova de vocês, então também ajude esse canal. Já aperte aí o botãozinho de se inscreva e dê o like nesse vídeo. 2. Constituição Política do Império do Brasil, dos Poderes e Representação Nacional. Artigo 9º. A divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos do cidadão e o mais seguro que fazer efetivas garantias que a Constituição oferece. Artigo 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4: legislativo, moderador, executivo e judicial. Então, nós podemos perceber que há um quarto poder, que é o moderador. E nessa época era do imperador, do qual o poder moderador era aquele que moderava os demais. Ou seja, o imperador poderia decidir o que quisesse, independente dos outros poderes. Era o poder maior. Então, esse texto revela que os agentes da organização política do império, letra A, concederam maior direito de intervenção do governante, porque no final das contas era o poder moderador que decidia tudo, porque os outros poderes eram subordinados a ele. Letra A. 3. Então, nós temos aqui uma imagem mostrando o processo de arenização. O processo de arenização do solo ilustrado nessas imagens está relacionado, então, letra B, a retirada da vegetação para a expansão agropecuária. Porque ao retirar a vegetação, você expõe o solo, então você acelera o processo de arenização. Letra B. A importância de ter uma empresa sustentável. Então, eu não vou ler todo o texto, mas vamos ler aqui a questão. Uma maneira de que as empresas se adaptarem às novas demandas ambientais descritas no texto consiste em, letra D, investir em produtos que apresentam características biodegradáveis. Então, são práticas sustentáveis das empresas que ajudam também o meio ambiente. E hoje exige-se muito que as empresas sejam sustentáveis. 5. Nos anos de 1960 e 70, mesmo diante de forte repressão policial, os movimentos não se calaram. Havia reivindicações por educação, moradia e pelo voto direto. Em 1980, destacaram-se as manifestações sociais conhecidas como diretas já. De acordo com esse texto, os movimentos sociais são, letra A, instrumentos de reivindicação. Então, seja da população mais pobre ou da população em geral, que na diretas já pedia o voto direto,
os movimentos sociais têm esse papel de lutar pelos direitos humanos e por aquilo que a população e a sociedade desejam. 6. A política, valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional, valorizou o pensamento racional e criou condições para que surgisse o discurso ou a palavra filosófica. Essa afirmação evidencia que a política e a filosofia então possuem raízes consideradas comuns, porque a política valoriza o pensamento humano, a discussão, a decisão racional, que é a principal marca da filosofia. Então, eles possuem raízes comuns. Letra D. 7. O período da história brasileira, iniciado pela proclamação da independência em 1822 e encerrado com a proclamação da República em 1889, ficou conhecido como Brasil Império. Outro ponto característico dos reinados brasileiros foi a manutenção da escravidão, mesmo com diversas pressões internas e externas para que fossem abolidas. Apenas em 1888 houve a abolição, o que representou também o fim do império em decorrência de sua base social ter sido construída sob os grandes latifundiários escravocratas. De acordo com esse texto, o Estado brasileiro no período imperial era sustentado, letra A, pela busca dos direitos aos escravizados, que tentavam atender às pressões internas e externas, principalmente dos ingleses, na época do período da monarquia brasileira, e assim, a partir do fim da escravidão, puderam existir os direitos aos escravizados. 8. Os abolicionistas se opuseram ao regime escravista e eram indivíduos oriundos de diversas classes. Abarcavam desde religiosos republicanos, elite política, intelectuais brancos, alforriados, dentre outros. As mulheres também tiveram um papel nessa luta. De acordo com esse texto, o abolicionismo brasileiro foi caracterizado como, letra B, um movimento social. Afinal de contas, juntou aí várias classes distintas em prol de uma mesma luta. Letra B. 9. Iniciativas de caráter pessoal, empresarial e não governamental são fundamentais para o encaminhamento de soluções para inúmeros problemas ambientais. E nesse contexto, espera-se muito da atitude dos cidadãos. Então, com base no texto, as práticas da cidadania têm um papel fundamental para, letra D, reduzir os danos causados pelo uso inadequado dos recursos. Então, as iniciativas das pessoas, das empresas e também dos governos e das empresas não governamentais, das instituições não governamentais, são então atitudes de cidadania em prol de reduzir o uso dos recursos naturais, de ter um uso mais racional. A desertificação é um processo de destruição do potencial produtivo da terra através de atividades humanas, agindo sobre os ecossistemas frágeis, com baixa capacidade de regeneração. O problema ambiental da desertificação descrito nesse texto é consequência, letra E, do uso irracional do solo pelo setor primário, ou seja, em geral pela agricultura e pecuária, que retiram o solo, causam um desmatamento da área e fazem com que esse solo esteja mais exposto e mais propenso ao processo de desertificação. 11. Povos indígenas no Brasil. Quem são? Existem mais de 230 povos indígenas no Brasil. São mais de 800 mil pessoas. A maioria dos indígenas vive em terras indígenas e o restante em diferentes cidades do país. Os índios que vivem no Brasil falam muitas línguas. São cerca de 180 línguas indígenas. Esse texto retrata, letra B, a diversidade étnica, em especial dos indígenas, porque eles falam diferentes línguas, são diferentes povos. 12. Dentro da cultura estão assuntos relacionados à política, religião, arte, artesanato, economia, linguagem, práticas e teorias, crença e razão, um mundo realmente de aspectos os mais complexos.
Conforme o texto, o conceito de cultura utilizado pela antropologia cultural surge a partir da ideia de que a cultura é um conjunto de obras das sociedades humanas, porque envolve aí a política, a religião, a arte, artesanato, todas essas coisas que foram descritas aí são aspectos das sociedades humanas. Então, o conjunto de obras das sociedades humanas vão formar o conceito de cultura. 13. Constituição da República dos Estados do Brasil, dos cidadãos, das qualidades do cidadão brasileiro. São cidadãos brasileiros os nascidos no Brasil, os nascidos de pai no Brasil e legítimos de mãe brasileira, os estrangeiros, por outro modo, naturalizados. São eleitores os cidadãos com maior de 21 anos que alistarem na forma da lei. Esse texto destaca um trecho no documento histórico que representa os direitos políticos e sociais dos cidadãos brasileiros em um determinado contexto, que é esta época, certo? Que vai falar o que são os cidadãos e qual é o direito de eleição deles. 14. Bill Aberdeen. Bill Aberdeen foi uma lei inglesa promulgada em 8 de agosto de 1845 no parlamento inglês. Essa lei concedia os direitos à Marinha Real Britânica a monitorar o Atlântico Sul à procura de embarcações que traficassem africanos. Todas as embarcações brasileiras que fossem encontradas traficando africanos escravizados seriam acusadas de pirataria e os membros dessas embarcações seriam julgados de acordo com as determinações da lei inglesa. Os navios capturados pelos ingleses poderiam ser vendidos, os escravos seriam libertos e reencaminhados ao continente africano. 14. Com base nesse texto, a lei inglesa Bill Aberdeen teve no Brasil o papel de, letra D, regularizar práticas econômicas e políticas. Então, tanto ele fazia essa questão de libertar os escravos, que era uma questão de certa forma política inglesa, mas também tinha a ver com a prática econômica, porque era a principal base do Brasil nessa época. 15. Comércio eletrônico, ou como é identificado no mundo da informática e nos negócios como e-commerce ou web commerce, é uma atividade comercial que utiliza a transmissão eletrônica dos dados da internet ou www. Pode ser B2B, negócios de empresa para empresa, que cada dia está se tornando mais presente tanto nos grandes conglomerados quanto entre pequenas e médias empresas, ou B2C, comércio a varejo, de atendimento ao direito ao consumidor através de lojas ou shoppings virtuais. 15. De acordo com esse texto, a relevância da internet para usos comerciais está relacionada, letra A, a comodidade de aquisição dos produtos oferecidos por essa rede. E hoje nós temos um crescimento muito grande do comércio na internet, principalmente nessa época que estamos aí de pandemia, porque não tem como fazer a compra nas lojas físicas em muitos casos, né, quando o comércio estava fechado. Da mesma maneira, né, sair para ir na área comercial, você está se expondo, então a compra pela internet é mais segura do ponto de vista físico, né, de combate à Covid. Então, aumentou também essa venda nas redes. 16. O processo industrial e tecnológico pode ser usado a favor do meio ambiente e não mais em sacrifício dele. Para isso, é preciso juntar todos os conhecimentos possíveis para criar uma estratégia de uso sustentável, que concilie interesses econômicos, sociais e ambientais. Com base nesse texto, as indústrias podem colaborar com a preservação ambiental ao utilizar fontes de energia limpa para a produção. Então, ele não precisa sacrificar o meio ambiente, ele pode ajudar o meio ambiente, certo? Usando estratégias de uso sustentável. Letra E. 17. Merkel, a menina da ex-RDA, se tornou a mulher mais poderosa do mundo. Berlim, Alemanha, 27 de setembro de 2009. A conservadora Angela Merkel, que conseguiu nesse domingo um segundo mandato nas eleições legislativas alemãs, impõe-se como chanceler preferida dos alemães
e a mulher mais poderosa do planeta, apesar de uma linha política dificilmente definível. 17. As mulheres contemporâneas ocupam cargos e posições políticas que até pouco tempo seriam destinadas somente aos homens. Pode-se dizer que, letra B, a emancipação e independência conquistadas pela mulher nas últimas décadas mudaram as relações sociais, no âmbito profissional e na dinâmica familiar. Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho, um aumento dos estudos e um melhor planejamento familiar ajudou para que as mulheres conquistassem também um seu novo espaço nesse mercado, na política e etc. 18. Podemos destacar como uma das principais contribuições da filosofia grega a ideia de que a natureza segue uma ordem necessária e não casual ou ocidental. Ou seja, a ideia que ela opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais. De acordo com esse texto, para os primeiros filósofos, a natureza, letra E, organiza-se a partir do princípio da racionalidade. Por quê? Fala aqui que a natureza segue uma ordem necessária e ela obedece a leis e princípios necessários e universais, ou seja, ela é de certa forma racional. Então, letra E. 19. O surgimento dos direitos civis está vinculado às revoluções burguesas na Europa do século XVIII. Elas tiraram a força das monarquias absolutistas e romperam com a sociedade hierarquizada do período pré-moderno. No absolutismo monárquico, a autoridade política detinha o poder com base nos privilégios sociais, nobreza hereditária. Então, fala aqui que antes o regime era absolutista monárquico, ou seja, que o rei era absolutista, ele poderia resolver tudo. E com o surgimento dos direitos civis, devido às revoluções burguesas, a população passou então a buscar os seus direitos. Então, de acordo com o texto, a partir das revoluções burguesas, o povo passou a exercer seus direitos na sociedade. Letra D. 20. O czar tinha mais em comum com os antigos reis absolutistas, como Luís XIV, do que com os soberanos das monarquias parlamentares, que existe hoje na Inglaterra. Apesar disso, ele era muito popular. O povo, mesmo quando se rebelava, punha a culpa dos problemas do país nos nobres, nos ministros, nos funcionários públicos, nos latifundiários ou até nos judeus. A figura do czar era sempre poupada, pois se achava que ele era o bondoso e que seus assessores não o deixavam saber da verdadeira situação. Muito esperto ele, né? Esse texto apresenta um aspecto que mantinha a ordem na Rússia pré-revolucionária. Então, é a imagem positiva do governante russo, porque mesmo o czar, de certa forma, fazendo parte de todas as decisões, ele mantinha a sua imagem limpa, que é típico de um governo, de certa forma, populista. 21. Então, nós temos uma imagem dos Estados Unidos e da ex-União Soviética durante a Guerra Fria disputando a Lua. Essa imagem se refere a qual característica marcante da Guerra Fria? Letra A corrida espacial. Está claro pela imagem, né? A chegada à Lua. 22. Da mesma forma que foi o símbolo do começo da Guerra Fria, também foi o ícone de seu fim. Nos últimos anos da década de 80, o RSS entrou em colapso e diversas manifestações começaram a surgir nas duas partes da Alemanha, reivindicando a destruição do Muro de Berlim. Naquele mesmo ano, populares, portando marretas e outras ferramentas, derrubaram o muro em um protesto televisionado para o mundo todo. Então, a queda do Muro de Berlim, abordada no texto, representou um importante marco geográfico para a Alemanha, porque resultou, letra E, no processo de reunificação territorial, porque o muro dividia a Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Com a quebra aí do muro, o território de Berlim passou a ser reunificado. 23. Nos últimos 50 anos no Brasil, um dos fatores mais marcantes é a inserção da mulher no mercado de trabalho.
Essa conquista é resultado de alguns grupos, como... Então, qual é o grupo que está lutando pelos direitos da entrada da mulher no mercado de trabalho? As feministas, letra B. 24. A história do surgimento do conceito de estratificação social se confunde com a história do pensamento social. Com interesses e de compreensão de questões relacionadas às desigualdades econômicas, sociais e políticas, e ligando-as à teoria da naturalidade, da permanência e da inevitabilidade, iniciou-se uma busca por respostas acerca da estratificação e seu possível objetivo social, baseados nos conceitos de sociedade, classe e comportamento dos indivíduos. De acordo com esse texto, a estratificação social está relacionada, letra D, ao processo de assimilação dos valores sociais, porque ela está baseada nos conceitos de sociedade, classe e comportamento dos indivíduos, e dá uma ideia de ser algo natural, permanente e inevitável, que é uma característica do comportamento social. Então, letra D. 25. A origem da filosofia. Alguns pensadores gregos, admirados com a realidade, insatisfeitos com as explicações dadas pelas tradições e mitos, começaram a fazer perguntas e buscar respostas. Esses pensadores perceberam que a verdade do mundo e do homem não era algo misterioso e secreto, que precisava ser explicada apenas por deuses e mitos. Esses pensadores acreditavam que o mundo poderia ser conhecido por meio da letra E, razão, que a filosofia é marcada pela busca pela razão. E aqui no texto fala que eles começaram a fazer perguntas e buscar respostas. Então, eles estavam usando a razão. 26. É importante deixar claro que a mitologia grega, em suas origens mais remotas, está ligada à visão de mundo de caráter religioso. Ao contrário, à medida que avançamos no tempo em direção aos nossos dias, a mitologia vai se esvaziando do significado religioso e ganhando principalmente um caráter artístico. Em outras palavras, no século XV, ao retratar uma deusa grega romana como Vênus, o pintor Sandro Botticelli não a encarava como uma entidade religiosa, mas com um ideal estético. Com base nesse texto, a mitologia grega deixou uma herança cultural importante no mundo ocidental. Então, hoje nós não acreditamos mais na mitologia grega, numa explicação de caráter religioso do mundo. Mas ela ainda está aí com uma grande importância estética e artística e, de certa forma, também cultural, histórica e cultural. Então, ela deixou uma herança cultural no mundo de hoje. Letra C. Ok? Obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Já clique aí no botãozinho de se inscreva, dê o like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!